Se você pensa que já presenciou de tudo nas Filipinas, prepare-se para se surpreender. Ocorrências estranhas no céu, fenômenos curiosos nas praias e histórias de assombrações que parecem reais. É um lugar onde o incomum se torna parte do cotidiano. Encontro estático de Blob. Uma batalha intensa após a confirmação pelo Congresso dos Estados Unidos da existência de seres extraterrestres, criaturas semelhantes de outro mundo estão surgindo em várias partes do globo. Esta misteriosa criatura apareceu inesperadamente em uma praia das Filipinas em 2021 e foi prontamente capturada pelas autoridades. 3 anos depois, finalmente descobrimos sua identidade, mas, sinceramente, isso só nos deixa ainda mais confusos. Agora não temos certeza do que se trata, mesmo que seja de origem alienígena, a forma como ela pode gerar olhos infinitos é extremamente perturbadora. A ausência de boca ou outras partes do corpo só torna tudo ainda mais estranho. Bem, ao menos estou aliviado por saber que ela está confinada em algum laboratório. Um mistério asiático. Que tipo de criatura demoníaca é essa e por que a mãe natureza permite a existência de tais monstros? Moradores de uma praia nas Filipinas encontraram uma criatura semelhante a uma enguia, mas ainda não descobriram sua identidade. Poderia ser uma enguia da água Suba, mas ela geralmente nada na China e no Japão, então não temos ideia do que a trouxe para a costa. Réptil marinho. Um réptil inchado com presas emergindo de seu corpo e uma inegável sensação de perigo. As ondas trouxeram essa criatura enigmática durante a noite, deixando os pesquisadores intrigados em descobrir sua verdadeira natureza. Inicialmente, ela parecia ser algum tipo de mamute, mas isso não explicaria como esse ser chegou ao oceano. Alguns sugeriram que poderia ser uma baleia, mas apesar de sua forma peculiar, está claro que não se trata de uma criatura marinha. Eventualmente, os pesquisadores concluíram que poderia ser uma parte de um réptil, embora não correspondesse à descrição de nenhum animal conhecido até então, especialmente devido às presas afiadas que emergem de sua barriga. Visitante espacial. O mundo está se aproximando de uma possível invasão alienígena quando um objeto desconhecido voa claramente à luz do dia. Esse objeto foi avistado casualmente circulando próximo a um aeroporto em Manila, nas Filipinas. Curiosamente, permaneceu invisível até que um passageiro o capturou em vídeo logo após a decolagem de seu avião. Muitos acreditam que esse OVNI possuía algum tipo de barreira protetora que o tornava invisível aos olhos humanos, mas não às câmeras. A lenda de Long Long. Durante décadas, avistamentos de um crocodilo gigante aterrorizaram os moradores de Bona, até que finalmente decidiram acabar com isso e se uniram para capturá-lo. Há muito tempo que o crocodilo foi finalmente capturado em 2011, mas não foi uma tarefa fácil. Na verdade, foram necessárias cerca de 100 pessoas para dominar o réptil gigante que estava lutando bastante, e este é o momento terrível em que ele quase escapou. Long Long foi sedado e medido, e este gigante crocodilo media cerca de mais de 6 metros, para torná-lo um recordista mundial, para o maior crocodilo já em cativeiro. O monstro croca. No Parque Nacional do Rio Subterrâneo, nas Filipinas, uma criatura peculiar foi avistada emergindo da água. Inicialmente, foi confundida com um crocodilo,
mas o formato do corpo da criatura era muito estranho para isso, quando observada de perto. Parecia quase como se a cabeça da criatura fosse desproporcionalmente grande em relação ao corpo ou tivesse uma massa incomum no topo. Isso certamente é incomum, mesmo considerando nossos padrões. Alienígena da lama. Um banhista capturou em um vídeo uma criatura misteriosa emergindo de uma pequena poça de lama na praia. Inicialmente, ele acreditou que fosse algum tipo de peixe, mas logo percebeu que não era o caso, pois o peixe não subiria para respirar. Alguns suspeitaram que poderia ser um crocodilo tentando respirar, mas basta olhar para a criatura para desmascarar essa teoria. O que poderia ser? Alguma forma de anomalia marinha que ocasionalmente emerge da lama ou uma piscina secreta para uma criatura alienígena? Um presságio assustador. Um assustador peixe-remo foi encontrado morto na cidade de Lisboa, Albânia. Um residente local, sem noção, exibe orgulhosamente o gigante peixe-remo que encalhou em uma praia. No entanto, ele mal sabe o significado disso. Os peixes-remo normalmente vivem nas profundezas do oceano e gostam de se esconder para evitar serem encontrados, a menos que algo perigoso esteja acontecendo. Na verdade, a maioria dos peixes-remo é empurrada para a costa após um desastre natural e muitas vezes são avistados antes de um. Isso sugere que esses habitantes devem ficar atentos. É melhor dormirem com o olho aberto. Cadáver de Tirano Rex. Em 2014, uma misteriosa criatura foi descoberta em uma praia, supostamente chegando à costa depois de pelo menos algumas semanas após sua morte. Seu corpo estava irreconhecível, exceto pelos dentes afiados, que geraram rumores sobre a existência de dinossauros. Claro, isso levou a teorias conspiratórias, com várias pessoas alegando que era um clone de dinossauro criado em uma instalação de teste secreta, mas descartado após o fracasso do experimento. Outros acreditaram que era uma prova de que os dinossauros não foram extintos e ainda viviam em esconderijos. Lamento dos espeleólogos. Lamento que este seja o momento em que um espeleólogo curioso descobriu algo perturbador em uma caverna nas Filipinas. Pequenos crânios marcavam a entrada da caverna, como se estivessem avisando o explorador curioso para ficar longe. Apesar dos avisos, ele avançou com sua câmera e capturou a imagem assustadora dos crânios alinhados na entrada. Assustado, ele fugiu, mas é um mistério aterrorizante, não é? Alguns acreditam que a caverna pode ser relacionada a algum tipo de magia, e os crânios e os ossos menores podem pertencer a macacos. No entanto, dada a aparência deles, também é possível que pertençam a humanos, o que leva os moradores locais a acreditar que pode ser um esconderijo de uma maga negra, mais conhecida como bruxa. Misterioso reptiliano. Enquanto um mergulhador descansava no topo de um penhasco próximo, uma criatura misteriosa emergiu das profundezas do oceano. Inicialmente, presumindo que fosse um crocodilo, ele estava prestes a pedir ajuda quando percebeu que a criatura reptiliana parecia ser uma mistura estranha e bizarra. Também lembrava um lagarto, mas era muito grande. Certamente a identidade dessa criatura ainda é um mistério. Turistas que visitaram a praia de Londres, nas Filipinas, avistaram algo nadando a poucos metros de distância de seus barcos. A misteriosa criatura subaquática se aproximou, mas permaneceu escondida da vista.
como se estivesse tentando se mover sem revelar sua identidade. Os turistas acreditam sinceramente que se trata de uma sereia e, considerando as histórias contadas, pode até ser a Ariel. Sugador de almas. De acordo com a mitologia filipina, o Tárcio é uma criatura semelhante a um vampiro que se transforma em uma criança humana para atrair pessoas inocentes à noite. Após inúmeros relatos de avistamentos, um explorador amador finalmente conseguiu capturar o Tárcio. A criatura assustadora estava tentando escapar da gaiola, mas os moradores locais não permitiram. Muitos acreditam que eles realmente capturaram o Tárcio logo antes que ele pudesse se transformar. Alguns até apontaram semelhanças com o chupacabra, enquanto outros acreditavam que era um híbrido desnutrido. Seja lá o que for, certamente é um alienígena. Cinto transparente. Continuamos a discutir a possibilidade de alienígenas que habitam a Terra, mas e se eles existirem há muito tempo e simplesmente prosperarem no oceano? Esta misteriosa criatura apareceu perto da caverna Mopatim nas Filipinas e tem impressionado a comunidade marinha desde então. Esta é uma espécie chamada Cinto de Vênus, uma água-viva de pente única, que é tão rara de ser capturada. Esta pode ser uma das únicas imagens dela nadando perto da população humana. As cores vibrantes que você está vendo aqui são, na verdade, a bioluminescência do cinto, que a faz brilhar. Beowulf. Os banhistas do sombrio Beowulf encontraram essa criatura estranha. Após algumas ondas violentas a trouxeram para a costa, eles inicialmente presumiram que era apenas uma carcaça de roedor, mas logo perceberam que não conseguiam dar um nome à criatura. Parecia um cruzamento entre um javali e um lobo, mas além disso, não tinham a menor ideia. Um dos banhistas até a virou para ver o que poderia fazer com ela, mas isso só adicionou mais curiosidade. Muitos acreditam que poderia ser uma criatura de outro mundo que ficou presa na Terra e, eventualmente, encontrou seu destino. No entanto, alguns apontaram que poderia ser apenas uma carcaça normal de um animal irreconhecível devido a seu estado de decomposição. O fantasma. Um residente de uma pequena vila nas Filipinas estava convencido de que sua casa era mal assombrada, mas os outros moradores não o levaram a sério. Até que finalmente os convenceu a dar uma boa olhada e eles capturaram uma criatura assustadora que os perseguia. A maioria dos moradores cercou a área inicialmente rindo, pois acreditavam que estavam sendo enganados. No entanto, foi quando eles perceberam que a criatura tinha um corpo humanoide, mas era tão incrivelmente fino que eles simplesmente não conseguiam dizer se era humano. Alguns deles tinham certeza de terem visto o Azan, um Grow que muda de forma e procura humanos como presas. A criatura logo desapareceu de vista, deixando a vila em pânico. Lula do terror. Ondas fortes trouxeram esta lula gigante direto para as mãos de um pescador filipino, que a fisgou imediatamente e a trouxe para a costa. Já que as lulas gigantes raramente vêm à tona, pegar algo assim é o equivalente a encontrar uma mina de ouro. Felizmente para a cidade, o pescador foi generoso o suficiente, afinal, a criatura gigante media 2,5 metros de comprimento e renderia facilmente
vários quilos de sushi de lula. Claro que houve alguns que se reuniram para admirar a criatura ou talvez apenas seus estômagos tenham começado a roncar de fome. É por isso e mais que prefiro ficar longe da água do oceano. Batidas de nojo. Agora, o que é isso? Definitivamente não corresponde a nenhuma criatura que eu conheço. E sim, o oceano é um lugar grande, mas se estiver abrigando criaturas assustadoras como esta, é melhor ficarmos na costa. Os funcionários do porto se uniram e capturaram essa criatura, levando-a para o laboratório local. No entanto, estão aguardando os resultados. Isso significa que temos todo o tempo do mundo para pensar sobre o que realmente é. Poderia ser uma criatura alienígena nadando no oceano, esperando para atacar pessoas desprevenidas. Ou pode ser parte do intestino de alguma criatura. Mas a forma como está pulsando me causa ânsias de vômito. Joia da natureza. Isso foi o que uma câmera de profundidade descobriu enquanto gravava mergulhadores trabalhando por um segundo. A princípio, você poderia pensar que é uma garoupa, mas olhe mais de perto. Seu corpo transparente é uma indicação clara de que é uma espécie de água-viva, mas uma que é tão transparente que você nem consegue identificar tentáculos. Então, o que é isso? Bem, uma água-viva tão rara de se ver que você pode estar olhando para uma das últimas existentes em todo o mundo. Antes de falarmos do último monstro, deixei um link na descrição deste vídeo e no comentário afixado o curso de edição de vídeos exclusivamente usando apenas o celular, de minha autoria. E esta semana ele está com 50% de desconto. Não deixe de aproveitar e virar um profissional na edição de vídeos. Vai lá, clica no link. Mas antes disso, vamos para o último monstro. Crocogolfinho. Um casal encontrou a carcaça de uma criatura marinha flutuando no rio. Inicialmente, eles presumiram que pertencia a um crocodilo, mas sua pele era lisa demais para ser de um réptil. Então, eles pensaram que poderia ser um golfinho, mas algo na aparência da criatura os convenceu do contrário. Ela tinha um focinho longo e olhos estranhos e esbugalhados, diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Incapazes de identificar a criatura, eles capturaram seu corpo e o levaram às autoridades, que imediatamente iniciaram as investigações. Eventualmente, sugeriram que poderia ter sido uma baleia de bico, mas ainda não tinham certeza. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, clique no sininho para ativar as notificações para que toda vez que eu postar um vídeo como este, você seja notificado que tem novidade no canal. Lembrando, pessoal, todas essas ações ajudam muito ao algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e ele possa distribuir para mais pessoas, me incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. E se você quiser fazer meu curso, link na descrição e no comentário fixado. Valeu e até o próximo vídeo!